Olá pessoal, vamos aqui para uma série de vídeos de passo a passo como se trabalhar com MDF. O MDF ele é uma madeira ecologicamente correta, tá? Então por isso que hoje em dia está sendo tão usada até para móveis. O nosso preparo com MDF, se você passar a mão no MDF, ele é razoavelmente lisinho, ele não tem grandes asperezas a não ser nessa parte que é cortada arredondada, tá? Qual é a primeira coisa a se fazer com MDF? Primeiramente, usamos goma laca indiana. Para que serve a goma laca indiana? Ela vai servir para fechar os poros do seu MDF. E se você for trabalhar com uma cerâmica, você também pode passar uma goma laca, só que aí uma incolor, para selar os poros, para fechar os poros, para que não haja absorção da tinta, que é a base d'água, e o MDF com água estufa. Então, a gente primeiro sela. Eu guardo sempre essas tampinhas assim para colocar o produto, ó, tá? Porque a goma laca ela é a base de álcool, então ela exala. Vamos primeiramente passar, com pincel de cerdas naturais mesmo, a goma laca indiana. Não tem segredo, olha, bem facinho. Passa-se por dentro e por fora. Quando se termina de passar a goma laca indiana, não é a hora ainda de lixar, tá? Você vai deixar secar ou acelerar a secagem com um secador de cabelo ou com um soprador. E somente depois de seco, você vai passar então ou uma base acrílica para artesanato ou uma tinta PVA. E aí, secando, aí é que você vai lixar, tá? Não se usa secar o MDF cru antes de passar algum produto, porque ele solta uma resina que pode fazer mal à saúde, tá? Então, jamais lixa o MDF cru. Até porque, mesmo que você lixe ele cru, quando você jogar tinta nele, ele vai dar uma arrepiada, tá? Ó, passei por fora, passar bem aqui nessa quininha também, ó. E vou passar do lado de dentro também. Isso é bom principalmente para cidades que tem maresia, para evitar que a umidade do ar acabe aí estufando o seu MDF, né? Quando você recebe seus MDFs, passe goma laca indiana antes de guardá-lo, para dar uma proteção a mais. Ó, vou passar aqui nessas bordas também. Quando você vai pintar aquelas dobradiças, né, que tem dentro de algumas caixas, também é bom passar essa goma laca antes. Por quê? Porque ela vai evitar que estufem as suas dobradiças e elas acabem não encaixando umas nas outras. Mas aí já vai ser um outro vídeo que a gente vai estar ensinando aí sobre dobradiças posteriormente, tá? Ó, a vantagem é que exala, a secagem não é lenta. Pronto, passei. O seu pincel que você usou goma laca indiana ou goma laca incolor, ele tem que ser limpo no álcool, tá? Porque senão ele fica duro, porque a goma laca indiana, ela é a base de álcool. Vamos secar a nossa caixa para vir então com a base acrílica, tá? Eu vou passar a cor verde country. Bom, vou agora colocar então a base acrílica na cor verde country na bandejinha para nós podermos pintar. Pode ser pintado tanto com pincel quanto com rolinho, tá? Aí vai do gosto de cada um. Hoje eu vou usar um pincel. Olha só. Aqui não tem muita exigência no pintar, né? Porque nós estamos passando apenas uma primeira demão para poder lixar a peça. Que a gente não lixa após a goma laca indiana, a gente lixa após a primeira demão de base acrílica ou de tinta PVA. Vocês estão ouvindo um jogo aí, é meu marido ouvindo o jogo lá no fundo. Assistindo Portugal e Bélgica. Esse pincel que eu tô usando é um pincel de cerdas macias. A vantagem de você usar um pincel de cerdas macias é que ele não deixa marcas no seu MDF.
Aí depois que nós terminamos de passar, uma coisa importante, Cris, eu poderia passar uma tinta acrílica? Não aconselho passar tinta acrílica após ter usado a goma laca indiana. Se você vier com uma tinta acrílica, pode acontecer da sua tinta craquelar em contato com a goma laca indiana. Aí você tem que passar ou base acrílica ou então tinta PVA, tá? Que a PVA não craquela em contato com a goma laca indiana. Pintei todos os lados, vamos secar para poder então pintar dentro. E só depois lixar. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas depois que a gente joga a tinta na caixa, ó, ela fica toda áspera. Isso não acontece antes de você jogar a tinta, por isso que não adianta lixar após passar a goma laca indiana, porque ela vai voltar a ficar áspera, tá? Agora, depois que você passar a tinta PVA ou a base acrílica em toda ela, aí sim você lixa e ela vai ficar como se fosse uma seda. Vamos pintar aqui por dentro também. Ó, por dentro eu gosto sempre de pegar os cantinhos primeiro, ó, e aí eu puxo pra cima e pros lados, tá? Aí que eu estico a tinta, ó, não deixo ela secar com excesso, porque senão depois, por mais que você pinte, fica o excesso nas beiradas, tá? Então, tanto na hora de passar essa primeira demão, quanto depois, quando eu estou pintando a caixa com pincel, é esse processo que eu faço. Eu vou primeiro nos cantos, pra tinta entrar bem, e depois eu aliso e pinto corretamente, tanto as laterais quanto o fundo. Ó, vou passar nos cantinhos e aí eu estico. Essa parte aqui eu gosto muito de passar rolinho, mas como essa ainda é a primeira demão, a gente vai com pincel mesmo. Vou pintar lá embaixo, colocar mais um pouquinho da base. Aí nós vamos secar e aí eu vou mostrar pra vocês como é que se lixa também o MDF. Pronto, vamos passar tinta aqui nas beiradinhas. Quando você passa tintas nas beiradas, tem que tomar muito cuidado pra ver se não fica excesso. Ó, aqui mesmo, olha lá, ó. Olha o excesso que ficou. Então, você já tem que tirar, porque senão essa tinta seca e depois quando você vai pintar, fica marcado. Tá? Então, sempre que você pintar aqui as bordas, dá uma verificada para ver se não passou excesso para dentro ou para fora da sua caixa. Ó, olha por dentro e olha por fora. Essa cor é muito linda, gente. Verde country. Eu uso os produtos da Full Color. São da minha parceira Sara Placides, os pincéis também, e o MDF é do Ambiente Madeira, ó. Lembra de passar, pra ver se não tem nenhum excesso e não fica marcado. Vamos secar novamente. Bom, deixa eu devolver aqui o restante da minha tinta. E já vamos lixar. Eu gosto muito de usar as lixas da Grid. Essas lixas são, de um lado elas têm uma almofadinha que serve para tirar o pó. E essa lixa é muito interessante porque quando você lixa, o pó não se esparrama, ele fica concentrado na caixa. E aí você pode tirar com esse lado almofadado, tá? Essa aqui é uma lixa 400, não é ela que eu vou usar. Eu corto essa lixa, eu rasgo ela em 4 pedaços. As lixas da Grid, elas duram muito. E aqui eu tenho uma lixa 220, tá? Então vamos lá lixar. Não é necessário fazer força quando você vai lixar. Você pode passar, ó, sem fazer força. Só movimenta de um lado para o outro. Aí você vem, ó, com um lado macio e tira, ó lá o pozinho, ó. Aqui dá pra ver o pó que juntou, tá vendo? Aí eu lixo aqui as laterais. Quando você vai lixar as laterais, você observa que essa caixa ela é meio arredondada. E mesmo que ela fosse com uma quina, o que eu faço? Eu lixei em cima, lixei do lado, aí eu começo a fazer esse detalhe aqui, ó. Começo em cima e vou virando, ó. Tá? Porque aí fica bem lisinho. Essa parte do MDF, ela tende a ser mais áspera, então é necessário lixar bem. Já lixei em cima e um lado, agora eu vou lixar esse outro lado aqui. Mesma coisa, ó, lixo do lado, venho aqui, ó, e vou descendo.
para garantir que fique bem aveludado o meu MDF. Vocês veem que não dá nem para ver pó subindo, né? Porque nós usamos a base acrílica e essa lixa, ela segura o pó. Agora falta um lado. Feito isso, eu ainda venho nessas quinas aqui, ó, e faço o mesmo processo, ó. Começo de um lado e lixo até o outro. Aqui você pode usar a lixa 320 ou 220. Ó. Tá? Por fora, já foi. Aí eu venho aqui, passo minha espuminha para tirar todo o pó. E agora vamos trabalhar dentro. Para lixar dentro, os cantos, nós temos esse taco aqui, que é da Grid. Você coloca a lixa, ó, de qualquer gramatura, você gruda ela aqui no velcro. E aí você consegue chegar, ó, bem nos cantinhos da peça para lixar, tá, ó? Isso aqui só é possível com esse taco pontual. Olha só que beleza. Tá? E você pode usá-lo, inclusive, para lixar aqui dentro, ó. Porque ele chega até nas beiradas. A sua mão já vai ter essa dificuldade, ó. Não precisa fazer força, basta um movimento de vai e vem, tá? Bom, e aqui, essa parte aqui, gente, aqui é necessário um cuidado muito grande, tá? Por quê? Porque essa parte aqui é mais áspera. Então, eu vou começar lixando aqui dentro, ó. Lixo dentro. Igual eu fiz por fora, eu vou, ó, virando aqui, ó. Viro e viro até chegar aqui pra fora, ó. Pra garantir que fique sem ficar áspero nessa parte, aqui e nem na quina, tá? Mesma coisa aqui, ó. Começo pelo lado de dentro. E vou virando, ó. Ponta a ponta. Ó. Tá? Que aí eu garanto que fique bem lisinho. E aí, você pode pintar a sua caixa, que aí ela vai ficar lisa. Se você sentir que tem alguma parte áspera ainda, depois que você pintar, porque isso aqui a gente tá ainda fazendo parte de selar a caixa, né? Se você sentir que tem alguma aspereza, aí você pode usar a lixa de número 1000 da Grid, que ela não arranha a pintura e deixa um toque de seda no seu MDF, tá? Então, essas aqui foram algumas dicas da preparação da sua peça. Não deixem de deixar o like de vocês aí no canal, por favor.